No domingo passado nós começamos uma série de mensagens e o tema dessa série é se eu começasse a minha nova vida com Cristo de novo. Eu falei que há 28 anos atrás Deus me fazia compreender que Jesus é Senhor e Salvador único e suficiente. Comecei então a frequentar a igreja. Então, fui batizado. Mas se eu tivesse que começar de novo com Cristo, a nova vida, o que eu faria, que talvez só hoje eu descobri, ou só ultimamente, só depois de 28 anos eu descobri que perdi tempo por não praticar, por não viver. Domingo passado nós falamos que eu teria minha vida mais centralizada em Cristo. Se cristianismo é Jesus, se a fé é em Jesus, então por que toda a vida não ser Jesus? A gente começa uma nova vida, com pressa para fazer tudo e esquecemos do principal: viver Jesus. É semelhante a alguém que vai, às vezes a gente se torna igual alguém que vai para um aniversário, cumprimenta todo mundo menos o aniversariante. Ou seja, dizemos que aceitamos Jesus, estamos na igreja de Jesus, é a fé em Jesus, mas o centro não é Jesus, não se torna Jesus. Então, depois de 28 anos, se eu tivesse começado tudo de novo, fui batizado hoje, e agora? Eu diria, serei mais centralizado em Jesus. A segunda decisão seria entender que o propósito de Deus para a minha vida é obra do Espírito Santo e não da minha força. O propósito de Deus para a minha vida é obra do Espírito Santo e não do que eu posso fazer. Por quê? Porque passamos a vida cristã toda lutando com as nossas forças para ter sucesso espiritual, quando Deus somente pede fidelidade espiritual. Sucesso espiritual é quase ser o super crente. De momento algum é pedido que alguém seja super crente, como se todos os holofotes fossem sobre ele. De jeito algum. O cristão normal é alguém que busca, através da força do Espírito Santo, ser fiel a Deus, acreditar em Deus. Porque a fidelidade é uma questão de fé. É claro, se eu digo algo para você, se você me pergunta qual o melhor caminho para ir para o shopping, eu digo, olha, pega essa rua, e aí eu ensino, e você vai por outra rua, significa que você não acreditou em mim. E assim você não foi fiel à minha recomendação. Veja que fidelidade é uma questão de fé, antes de ser uma questão de obediência. Sou fiel porque acredito na pessoa. Porque acredito, sigo. Não acredito, não sigo. Sempre é assim. Se você confia em alguém, você segue. Se não confia, não segue ela. Então, Deus não exige sucesso de nós. Deus exige fidelidade. É totalmente diferente. Sucesso é uma obra humana, de tal forma que ele pode dizer, eu consegui. Fidelidade é confiança em Deus que me leva a obedecer, a considerar que o que ele fala é o melhor para a minha vida e por isso sigo.
Então, depois eu digo, foi Deus, não fui eu. Não é questão de sucesso. É questão de fidelidade. Porque Deus prefere mais a nossa fraqueza do que a nossa força. Paulo já havia dito já disse, quando, na verdade Deus disse a Paulo, quando ele estava com aquele problema do espinho na carne, e Deus disse para Paulo que o poder dele opera na fraqueza. Porque a maioria de nós, ou então da pessoa humana, quando se sente forte, ela abre a porta para o orgulho, para a pretensão. O que se considera forte sempre se torna pretensioso. Foi o meu braço e não o braço de Deus. Lembro que quando Israel quis sair em guerra, juntou milhares e milhares de israelitas para a batalha. E Deus disse, assim não dá. Porque se eu entregar esse povo para Israel, eles vão dizer, a vitória foi minha. Ora, é claro. Imagina, levei 30 mil homens para a guerra. Então foi nós que vencemos. Aí Deus disse a Gideão, escolhe 300. Somente 300. Foram os 300 de Gideão, venceram a guerra. E o povo teve que reconhecer, foi Deus e não o homem. Então, é justamente trabalhando as nossas fraquezas que Deus opera o seu poder. Sucesso para nós é Deus usando a nossa fraqueza. Isso é sucesso. É Deus nos vencendo que nos torna vencedores. Quando eu perco para Deus, eu me torno vencedor do mundo. Quando Deus me derrota, aí sim eu sou vencedor. Mas como eu descubro o propósito de Deus para a minha vida, como obra de Deus, como obra do Espírito Santo? Primeiro, ouvindo a voz do Espírito Santo, que nasce da oração e da solidão. Como eu sei que é propósito de Deus? Como eu sei que é obra do Espírito Santo? Como eu sei que tudo que está acontecendo é porque o Espírito está querendo me moldar na vontade de Deus? Somente através da oração e do silêncio diante de Deus. Veja que fala-se de oração e solidão, silêncio. Por quê? Se coloca oração e silêncio, e solidão, para que a gente possa entender que orar é também calar, para que o crente não seja tagarela diante de Deus. Oração é falar, oração é ouvir. Não é um diálogo. A gente sempre aprendeu que orar é conversar com Deus. O que é uma conversa? É só eu falar e você nem abrir a boca, aí eu viro as costas e vou embora? Então não foi conversa. Foi monólogo. Conversa é diálogo. Então na oração a gente devia gastar um tempo para ouvir o Espírito Santo. Como se faz isso? Solitário, sozinho, no silêncio. Antes da oração ou depois da oração. Você pede algo a Deus, espere a resposta. E essa resposta
é dada pelo Espírito Santo que mora em nós, falando aos nossos corações, às nossas emoções, falando à nossa consciência, ao nosso intelecto, fazendo ouvir a palavra de Jesus, a Bíblia, que nos indica a vontade de Deus para aquilo que a gente pediu, para o que a gente quer, para a nossa vida, para o propósito de Deus. Mas a maioria de nós fazemos como crianças que chegam para o pai, pede uma coisa, vira as costas e sai para brincar. A gente chega, pede, antes de Deus responder, a gente diz amém e vai dormir, amém e vai trabalhar, amém e vai para os afazeres. Nós não temos mais tempo de solidão e silêncio diante de Deus. E é assustador estar em silêncio e solidão diante de Deus. Na verdade, as pessoas têm medo hoje de silêncio e de solidão. Muito medo. Por quê? Porque as pessoas têm medo de encontrar consigo e encontrar com Deus. Encontrar consigo, ou seja, com quem ela é. Porque se existe uma coisa, a gente pode enganar todo mundo, mas tem duas pessoas que a gente não tem condição de enganar. A nós, porque você sabe o que você é, o que você mente e o que você ilude. Tanto que um dos absurdos que a Bíblia coloca para todos nós é enganar a si mesmo. Que é a inútil tentativa de fingir para si mesmo que é algo sem ser. Esse é um grande absurdo. Mas a gente ainda tenta. E enganar a Deus. Enganar a Deus. Não tem como. Então, se eu começasse a minha nova vida com Cristo de novo, eu entenderia que o propósito de Deus para a minha vida é obra do Espírito Santo. E compreenderia isso através da audição da voz do Espírito Santo de Deus, pela oração e pelo silêncio, pela solidão com Deus. Perceba, a maioria das pessoas na Bíblia que ouviu a voz de Deus teve momento de solidão e silêncio. Jesus precisava subir ao monte e passava horas de solidão com Deus. Moisés foi levado para o deserto durante 40 anos, ficou lá até sair como libertador do povo. E poderíamos colocar muitos outros exemplos de pessoas que descobriram que o propósito de Deus para a vida dele ou dela é obra do Espírito Santo, mas descobriram ouvindo o Espírito Santo pela oração, pela solidão, pelo silêncio. Segundo, a gente ouve o Espírito Santo pela consciência, que se torna uma sineta, um pequeno símbolo do Espírito Santo. A consciência sempre tocará, agirá em nome do Espírito Santo na nossa vida. A gente vai contra ela porque quer, mas deveríamos entender. O Espírito acabou de falar, minha consciência tocou. Nós não poderemos jamais deixar de lado esse instrumento do Espírito Santo para nos livrar do mal e ouvir a voz de Deus para chegarmos ao propósito dele, consciência. O Espírito fala, a consciência nos indica. E temos a certeza, esse é o propósito de Deus, ou
esse não é o propósito de Deus para a minha vida. Se eu for, errarei o caminho. Ou então, se é o propósito de Deus, se eu for, estarei no caminho. Mas por que tanta confiança na obra do Espírito Santo? E aí o texto mesmo nos mostra, porque o Espírito vem em resposta ao amor dos discípulos, dos crentes, nosso amor a Deus. O 14:15: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quando eu amo a Deus e permaneço no amor dele, tenho o Espírito Santo me guiando, me orientando, me ajudando a encontrar o propósito de Deus. A resposta de Deus ao meu amor a Ele é justamente o Espírito agindo na nossa vida, na minha vida, de forma que o propósito de Deus se realize. Esse propósito não vai ocorrer sem o poder do Espírito Santo na vida. Não adianta. Força humana não consegue realizar o propósito de Deus, porque é maior do que as nossas forças. Por que o Espírito Santo? Porque ele é o outro Consolador, o outro Cristo, o outro ajudador, o outro que veio para estar no lugar de Jesus, que está assunto aos céus. Então, Deus não deixou nenhum outro para fazer essa obra, tornar o propósito dele realizado na nossa vida. É o Espírito Santo. Não é minha força, não é crendice, não são esmolas, não é religião, é o Espírito Santo que age na nossa vida, nos entregando ao propósito de Deus. O que Deus quer para nós, o que Deus quer realizar em nós, o que Deus quer fazer através de nós. Ele é o outro Consolador, é o outro Cristo. Aquele que, na ausência de Jesus, foi assunto aos céus, ele o substitui, de forma que todos nós sejamos levados ao propósito de Deus. Ele é a eterna companhia. Vou para o Pai, mas Ele vem e Ele ficará convosco e ficará todos os dias. Isso mostra que 24 horas por dia, semanalmente, mensalmente, anualmente, Ele vai acompanhar você e vai estar presente na sua vida. Não faltará ausência de Cristo e de Deus, porque não teremos jamais a ausência do Espírito Santo e seu poder. Não é aquele que é tirado, jamais. É eterna companhia. Isso mostra que, na qualidade de outro Consolador, na qualidade de companhia, você terá sempre essa amorosa e agradável presença para o ajudar. Ele é, diz o texto também, o Espírito da verdade. Mostra o que? É o Espírito da palavra de Deus. É o Espírito contra a mentira. É o Espírito contra o erro. É o Espírito que, agindo, não faz você errar ou ir contra o erro. Agindo, seu pé não vacilará nem para a direita nem para a esquerda, mas seguirá o caminho reto. Ele é o Espírito da verdade.
Ele é a presença ressurreta de Jesus. Jesus ressuscitou, assentou-se à direita de Deus, cheio de graça, poder, glória, é o nosso Cristo Salvador. Como temos a presença de Jesus? Através do Espírito Santo. De forma que o Espírito atualiza Jesus em nossa vida. Então Jesus não é uma figura histórica de 2000 anos atrás. Jesus é uma pessoa real para nós hoje. E quem mostra isso é o Espírito Santo agindo e trabalhando em nós, de forma que o propósito de Deus para a nossa vida se concretiza. E um desses propósitos é que Jesus seja real em nós, ou para nós. Ele é o Espírito da verdade, que nos dá a verdade. E essa verdade é Cristo em vós, esperança da glória. Como Paulo escreve para os Colossenses. Ele é o nosso educador e mestre. E a Bíblia é a sua escola. Esse é o Espírito Santo. Então, se eu começasse minha vida de novo, fui batizado hoje, comecei hoje com Jesus, eu acordaria todo dia e diria: bom dia, Espírito Santo. Fala que teu servo ouve. Boa tarde, Espírito Santo. Fala que teu servo ouve. Todo dia. Boa noite, Espírito Santo. Fala que teu servo ouve. Não perderia tempo jamais em ter comunhão com Ele, tê-lo como o meu ajudador, tê-lo como alguém próximo. Se eu começasse minha nova vida com Cristo novamente, eu compreenderia, só repetindo, que o propósito de Deus para a minha vida é obra do Espírito Santo. Ouviria pela oração e pelo silêncio a sua voz, atenderia a minha consciência como sino que toca, motivado pelo Espírito Santo, entenderia a obra, ministério do Espírito Santo, que é me indicar Jesus como presença real, sendo esse o grande propósito de Deus para a minha vida. E todo dia acordaria e diria: bom dia, Espírito Santo, fala que teu servo ouve. 28 anos depois que estou na igreja, quando eu falo estou na igreja, leve em conta que Jesus me transformou. Começar tudo de novo, eu faria isso. O propósito de Deus se realiza como obra do Espírito Santo. Vamos orar. Baixe a sua cabeça. Eu te dou graças, Deus, por Jesus ser nosso Senhor e Salvador. Peço-te que venhamos assumir essa convicção. O propósito de Deus para a nossa vida é obra do Espírito Santo. Se queremos começar de novo uma nova vida com Jesus, temos que ter essa convicção. E sempre convidá-lo, e sempre tê-lo, o Espírito Santo, como nosso ajudador, para seguir Jesus
viver Jesus e glorificar a Deus. Que o alvo de Deus não é sucesso humano. O alvo de Deus para a nossa vida é fidelidade. Dai-nos, Senhor Deus, essa condição. Em nome de Jesus. Amém.